Programa Controverso no ar, hoje com o tema A Nova Advocacia na Economia Pós-Covid. E para discutir esse assunto especificamente hoje conosco, dia 11 de agosto, Dia do Advogado, nós convidamos ele, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Estado de Goiás, doutor Rodolfo Otávio Mota. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Prazer estar aqui, Giovanni, falar de um tema tão caro à advocacia, que tem trazido agruras, angústias, ansiedade. O que será da advocacia no pós-pandemia? O que a Caixa de Assistência oferecerá e oferece hoje para a advocacia? E outros temas correlatos, economia, comportamento social, e para isso eu tomei a liberdade de trazer conosco esse importante jornalista, vivido, experiente, que é talvez uma das reservas morais que nosso Estado possui, nosso queridíssimo Rosenval Ferreira, que nos ladeia e abrilhanta essa discussão tão importante para o momento, não só para o advogado, mas para a sociedade civil. E aproveito para cumprimentá-lo também pelo dia, um dia tão importante à sociedade civil, que é o Dia do Advogado, dia 11 de agosto, que é um marco, inclusive, da primeira universidade, curso de Direito no Brasil. Que Deus te abençoe. Parabéns também, doutor Rodolfo. Um prazer ter você aqui conosco. E um prazer ter Rosenval Ferreira. Que honra minha, Rosenval. Minha história como apresentador, como debatedor, não podia passar sem ter você aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Uma honra muito grande para mim. Muito obrigado. Nada como bons amigos, né, Rodolfo? Um bom amigo. Você também um amigo qualificado que atua na profissão. E é um dia emblemático para todos nós, brasileiros, porque não há data que possa ter tanta personificação quanto o Dia do Advogado. Por quê? Nós somos o país com o maior número de faculdades de advocacia do mundo. Se não me engano, estatisticamente, você pode juntar o resto do planeta, que o Brasil tem mais faculdades do que todo o resto do planeta. Todos os países do mundo reunidos não têm tantas faculdades quanto nós temos. Portanto, nós temos pessoas formando como bacharéis em Direito, que o são, e isso dignifica a sociedade, porque até a pessoa que vai e não passa na ordem, ela se qualificou conhecendo as diretrizes do direito. E o direito é imprescindível, porque fora do direito resta-nos a barbárie. Portanto, eu acho que é um dia absolutamente gratificante para quem luta, como o doutor Rodolfo, em prol do bom exercício do direito. Você jogou a bola para mim, eu vou ter que fazer a provocação. Isso tem feito do Brasil um Estado mais justo? Nós temos sido uma nação mais justa, mais preparada para a justiça? Olha, fazer justiça, exercer a justiça e caminhar democraticamente é algo que se faz vagarosamente. Todos nós temos pressa para tudo, para uma democracia plena, para uma justiça plena. Mas não podemos esquecer que nós estamos, em termos de sociedade, de história, na tenridade nessas equações. Nós não estamos como o velho mundo, como o europeu, que já atingiu seu apogeu, teve suas dificuldades, pôs gente na guilhotina e vai por aí. Então, eu digo o seguinte... Passaram pela barbárie, né? Passaram pela barbárie, passaram por guerras, por muito sofrimento. Eu digo que, sob o ponto de vista de uma nação que engatinha nessas equações, nós estamos muito bem, mas muito bem, sim. É preciso ver os alcances, o que nós alcançamos, né, Rodolfo? Nós alcançamos equações, sob o ponto de vista do direito ser exercido para todos, inimagináveis nos últimos 10 anos. Rodolfo, o Rosenval jogou para você essa questão de que nós alcançamos alguma coisa. Você vai responder, mas eu queria te perguntar, já alinhando a pergunta a essa provocação do Rosenval, que é o seguinte, essa questão de fazer justiça, então, me parece que não depende só de conhecimento, porque o conhecimento da justiça, do direito, está disseminado. Tem um pouco a ver com vontade e luta pelo poder. Tô certo? Giovanni, na verdade, sem desmerecer nenhum das figuras que fazem parte desse player, que é um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário, o papel do advogado é preponderante na defesa da democracia, do Estado de Direito, do republicanismo.
E nós vivemos um momento de muita insegurança jurídica, onde o STF diz algo conflitante ao que o STJ já havia manifestado e vice-versa, momentos de muita insegurança. E para momentos de insegurança, só advogados combativos, só advogados que não negligenciam, que não transigem com o direito, podem recuperar uma sociedade. E é isso que eu estou vendo. Advogados que, por hora, assumem um protagonismo para defender a sociedade e colocar o carro nos trilhos. E muito tem sido feito nesse sentido em todas as matérias, em termos de liberdades individuais, em termos de garantias individuais, em termos de matérias tributárias, em termos de equilíbrio econômico, em termos de intervenção do Estado na autonomia privada. E os vanguardistas, os advogados, eles equalizam essa operação com brilhantismo, trazem essa discussão, a distorção que às vezes o próprio Poder Judiciário provoca, para refletir, até porque o Poder Judiciário não pode agir de forma oficiosa. Então, se nós não tivéssemos a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil como protagonistas nesse processo e nesse momento, talvez nós estivéssemos num momento de barbárie. Não, eu vejo com bons olhos, inclusive esse protagonismo hollywoodiano do STF, é um protagonismo hollywoodiano. Hoje eu tenho certeza que o homem comum, ele sabe dizer o nome dos ministros do STF mais do que sabe dizer o nome dos atacantes. Isso nunca aconteceu na nossa história, atacantes da seleção brasileira. Por que eu vejo isso como um bom auspício? Embora a gente possa ver o lado negativo. É porque, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo o direito. Então, uma sociedade que topa discutir o direito, por mais que em momentos pontuais se erre, ela está no bom caminho. Você veja, eu quero só corroborar o que você está dizendo. Recentemente, aqui em Goiânia, nós tivemos o caso de um humilde cidadão, pedreiro, tudo mais, que foi praticamente massacrado pela imprensa como culpado num determinado crime. O que fez o advogado dele? Que, aliás, um advogado que esteve lá no meu programa, me perdoe, eu esqueci o nome dele agora. O que o advogado fez? Ele foi habilidosamente acompanhando o processo até culminar com o que parecia o culpado de todos os culpados ser considerado inocente. E não foi por dinheiro. Não foi porque o sujeito tinha poder, não porque a pessoa tinha posição política privilegiada. Então, nós nos esquecemos muito desses grandes e bons exemplos. O advogado, ele é um elemento de equilíbrio num momento como esse, em que a sociedade se desorganiza? Não tenho dúvida, até porque nós teremos que, muitas vezes, rediscutir pactos, contratos, comportamentos, que há muito eram tidos como instáveis. Nós vamos rediscutir a sociedade como um todo, em toda a sua estrutura, desde transporte, das relações que eram tidas como perene, a forma de se apresentar, a forma de se relacionar. E eu não digo que essa seja uma exclusividade dos países mais pobres, ou do terceiro mundo, ou do hemisfério sul. Se nós analisarmos a China pós-pandemia, já discutia transporte e o mercado de carro usado explodia, na contramão dos metrôs que foram construídos para servir de transporte coletivo em razão do medo biológico. Então, uma mudança de comportamento ela vai ser inevitável. E é esse otimismo que eu trago para toda a advocacia, e que eu tenho certeza que o presidente Lúcio Flávio compartilha, é de que o advogado vai ser muito demandado para reconstruir o alicerce da sociedade. Os poderes por si só não conseguem estabelecer. Precisa de ter um intermediador na sociedade, os conflitos. Sem sombra de dúvida. Até porque, como eu disse aqui no início do bloco, o Estado tem por característica, no tocante ao poder judiciário, a inércia. Ele precisa de provocação. E quem o provoca é o advogado. Rodolfo, e o advogado goiano está pronto para isso? Olha, nós avançamos muito. Eu posso te dizer que nós somos uma das OABs vanguardistas, capitaneada pelo presidente Lúcio Flávio, ladeado por Jacó Coelho, Roberto Serra, Deusira, Thales Jaime, Rafael na Escola Superior de Advocacia, a CASAG.
Nós fizemos o nosso dever de casa. Nós ampliamos os escritórios compartilhados, nós ampliamos a estrutura para a realização de audiências com videoconferência, nós ampliamos os cursos preparatórios para esse advogado moderno, nós lutamos com o Poder Judiciário através da batuta do presidente Lúcio Flávio na interlocução com o presidente do Tribunal de Justiça para que fizesse os atendimentos por videoconferência, o que o CNJ só fez agora. Nós conseguimos, se minha memória não me falha, dia 8 de maio, já aqui no Tribunal de Justiça, conseguimos com interlocução com o governo a liberação dos honorários dativos, fizemos campanhas de vacinação para cuidar da saúde e da economia, campanhas de vacinação, liberação de máscaras, cuidamos da saúde. A extensão do fomentar, né? A extensão do fomentar Sim, também para os advogados. Hoje existem duas tônicas que são a demanda de todo e qualquer ser vivente do mundo: saúde e dinheiro. O resto, as pessoas estão esperando esses dois problemas serem resolvidos para que a vida volte à normalidade. Então, o que nós fizemos enquanto CASAG, enquanto o presidente cuidava do exercício profissional e a escola superior para a preparação desse profissional, nós buscamos entregar saúde através de campanha de vacinação, kits de proteção através de 50 mil máscaras, implantamos o telemedicina para que atendêssemos o advogado no conforto do seu lar e a família do advogado. Fizemos mais de 8 mil atendimentos, Giovanni. Só 600 síndromes gripais detectadas e destes, só 129 foram encaminhadas para a rede pública ou privada de saúde. Ainda falava com a primeira-dama no nosso encontro, quando íamos levar o Goiás Fomento para dentro da nossa estrutura, falar: a advocacia está contribuindo com a sociedade civil, porque senão seriam 8 mil advogados e familiares que teriam desaguado a mais na rede pública e rede privada. Levamos linhas de crédito através da Crédito Seguro, através da Credijur, através do Banco do Povo, da Goiás Fomento, dos auxílios próprios da CASAG, auxílio extraordinário, auxílio emergencial, milhões de reais sendo dedicados à advocacia nesse momento de agrura. E mais do que isso, paralelamente, trabalhando a construção de escritórios compartilhados. Fizemos isso em Rio Verde, entregando à advocacia uma moderna estrutura. A advocacia, ela vai precisar se reinventar. O que nós percebemos é que se nós perdermos, por um lado, o poder econômico, nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento sem limites geográficos. Antes nós estávamos limitados à nossa base territorial, Giovanni. Hoje o advogado goiano pode realizar audiências no Amapá, no Macapá, no Acre, com procedimentos organizados dentro do CNJ. E a OAB ela vai ter que ser chamada num futuro muito próximo no Conselho Federal para regulamentar essa atuação do advogado tido como advogado estrangeiro, que tem mais de 5 processos numa outra unidade federativa, para entender os limites éticos de atuação, para que isso também aconteça de forma organizada. Quanto de economia nós estamos gerando? A consciência do novo advogado e do advogado sênior, que não precisa imobilizar em grandes templos para se tornar um escritório forte e respeitado dentro da sociedade goiana. Nós percebemos que o grande ativo da advocacia é, de fato, o seu patrimônio intelectual. Por que o advogado ele tem questionado nos últimos 8 anos, é o que eu tenho acompanhado, a existência da OAB? Nós temos advogados questionando a própria existência da OAB. É um distanciamento dele do seu órgão representativo ou é um distanciamento dele da realidade da profissão dele? As duas coisas somadas ainda ao esquecimento da importância da ordem nos grandes conflitos sociais. Se nós lembrarmos do protagonismo da ordem nas diretas já, nos movimentos contra a ditadura, nos movimentos em favor da coletividade, da sociedade civil, dos direitos humanos, por si só, nós teríamos que ter um tapete vermelho estendido para a ordem. A ordem sempre foi um protagonista importante de todo e qualquer movimento social. Mas o que
eu vejo com tristeza é o empobrecimento da advocacia e a ordem sendo questionada não pela ordem, mas pelo valor da anuidade e da contrapartida. É por isso que eu tenho me proposto, pessoalmente, inclusive com o Rafael e com o presidente Lúcio Flávio, a tangibilizar isso ao advogado, a enormidade de benefícios que a gente entrega em relação à contrapartida que ele nos presta em relação ao pagamento da anuidade. E temos tentado levar vantagens a todo e qualquer advogado do estado de Goiás nos 4 cantos. Somos reconhecidas como uma das ordens das 27 unidades federativas vanguardistas, exemplo para o Brasil. E somos por um simples motivo, porque nós não negligenciamos e não ficamos escondidos em momento de crise. Nesse momento da pandemia, todos os líderes da advocacia goiana foram chamados a dar respostas, e a ESA esteve lá, a OAB esteve lá e a Caixa de Assistência também. Enquanto vários líderes do poder público, ou de entidades de classe, ou de entidades civis organizadas estavam em fazendas, estavam escondidos, nós estávamos ali no fronte defendendo os interesses da advocacia. É claro que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. É claro que nem sempre a gente atende às prioridades individuais. A gente preza pelo coletivo e pela maior abrangência. Mas saio com a consciência tranquila de que, entre todos os acertos e desacertos e todas as críticas que todos os líderes, sejam eles religiosos, políticos, classistas, empresariais, sofreram, a ordem se agigantou nesse momento de crise e sai mais forte, porque a advocacia sai unida. Unida para seguir em frente, unida para encarar esse novo momento da advocacia. Um novo momento que não volta mais. Muito se discutiu sobre a virtualização dos processos, sobre a videoconferência, sobre a distância, sobre a eficiência ou não, mas essas são tônicas que eu não vejo, e o presidente inclusive escreveu um artigo sobre isso no Popular hoje, que volte. Também não vejo que volte. Teremos que nos adequar. E que bom será se isso trouxer celeridade, se isso trouxer equilíbrio, se isso trouxer justiça propriamente dita ao jurisdicionado e trouxer uma evolução do relacionamento do aparato estatal através do Poder Judiciário e a advocacia. E é isso que esperamos. Esperamos que diminuamos custo, que o advogado de Rio Verde não precisa se locomover para se entrevistar com o presidente do Tribunal de Justiça. Precisamos rever os nossos centros de custo para que a advocacia volte a ser bem remunerada, sem ter que alocar valores expressivos no seu ativo imobilizado e ter verdadeiros templos para se parecer um bom advogado. Rosenvaldo, você percebe que na fala do presidente da CASAG, Dr. Rodolfo Otávio, existe um entremear daquilo que era, o que está sendo organizado e o que vai ser. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que vai ser essa retomada, não só para a advocacia, mas a retomada da economia, a retomada da vida para um próximo normal? Só que você não vai responder agora, não. Você vai responder no próximo bloco e você fica conosco. Você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso e eu deixei no ar uma pergunta para o Rosenval Ferreira. Rosenval, e essa economia, como que ela tem que renascer? E como que ela vai afetar a vida de todos nós, não só dos advogados, mas da população de uma forma geral? Tá, eu quero só abrir um parênteses muito rápido para dizer o seguinte. O que tem sido feito para a advocacia, isso é uma corrente que foi feita lá atrás, tem que reconhecer que valorosos colegas de profissão fizeram esse profissionalismo da OAB de Goiás ser reconhecido nacionalmente. E hoje vem gente de fora aprender como é que se faz coisa certa na CASAG, no clube, no céu da OAB e vai por aí. Eu quero dizer que a situação dos advogados é tão superior a qualquer outra categoria, que se você tivesse lá uma categoria, vamos dizer, não tem doutor honoris causa, vamos dizer que se tivesse advogado honoris causa, eu não posso advogar, mas posso entrar e pagar e usufruir do que a OAB tem para oferecer. E eu entraria. Eu garanto que muita gente entraria. Engenheiro, não, eu quero participar do que a OAB tem para oferecer, porque é muita coisa. E o advogado que não estiver bem informado com isso é porque ele não está atento ao que tem para oferecer. Eu acho que, nesse caso da coisa, eu não sou advogado, mas minha esposa eu acho que a ordem devolve o triplo do que se aplica ali em termos de mensalidade. Agora, quanto à economia brasileira, eu digo o seguinte, eu vejo com bons olhos mesmos. Nós estamos renascendo e renascendo com todo o gás. É bobagem acreditar que a economia brasileira... Ora, os milhões de desempregos que estão no Brasil, nós os tínhamos antes da pandemia e o crescimento do desemprego não foi aquela catástrofe que todos imaginavam. O PIB brasileiro, ele não vai decair o tanto que imaginavam. A recuperação da economia brasileira precisa levar em consideração fatores que são preponderantes para o Brasil ser o maior do mundo em pouco tempo, indiferente a qualquer dualismo ideológico que exista no país. Gente, nós somos celeiro do mundo. Nós estamos com a produtividade agrícola em Goiás como nunca se viu na história da América Latina. Nunca se teve tanta produção por hectare como nós temos agora. Tanta tecnologia, sementes sendo desenvolvidas para poder fazer uma plantação de soja. Se não chover, ela acontece do mesmo jeito. Altíssima tecnologia. Nós temos 215 milhões de consumidores locais. Gente que nunca teve um produto e que vai poder ter. Nós temos consumo, nós temos uma massa de consumidores do próprio país. E eu digo para você que toda essa guerra ideológica que surgiu aí por escaramuças que são eminentemente eleitorais, ou eleitoreiras, como queira chocar, entre os Estados Unidos e a China, vai nos ajudar. Porque nós estamos nisso aí para oferecer o que é alimento, não adianta. A China vai comprar o que precisa ser adquirido do Brasil, porque vai adquirir de onde? Nós estamos melhor do que o continente europeu, que está envelhecido. Lá já está um continente pronto. Eu digo que as coisas no Brasil são promissoras. A economia brasileira ela vai recuperar numa rapidez estonteante. Veja como é que está a reação da nossa Bolsa de Valores, que ultrapassou 100 pontos aí seguidamente. Os números macroeconômicos do Brasil estão todos promissores, mas tem alguém no Brasil que não está enxergando esse lado do país. Se você vê em Goiânia, o número de pessoas que se beneficiaram da pandemia é um negócio extraordinário. A construção civil, as reformas, as empresas que vendem material de construção, elas estão rindo de orelha a orelha. Alguém está falando nisso? Não tem lugar para pedreiro. Se você precisar de um eletricista, de um pedreiro, você não vai encontrar. Esse Brasil que está dando certo, parece que tem gente que não quer enxergar. E ele está acontecendo. Eu digo para você que eu tenho todo o otimismo, porque o Brasil é um celeiro tecnológico. O Brasil é um celeiro de empreendedores, especialmente focados, e tudo está jogando a nosso favor. A maneira como... Você é um homem de imprensa há mais de 40 anos. 44 anos. 44 anos. Você acredita que a maneira como a mídia está tratando, esquece a pandemia, mas o impacto econômico está prejudicando aí para que esse Brasil... Vamos esquecer também o governo Bolsonaro, o governo Caiado, o governo Íris, vamos olhar para o país, né? Para a sua nação, para suas estruturas. Você acha que a maneira como a mídia está trabalhando poderia ser melhor? Ela prejudica esse renascimento da economia brasileira? Veja, a mídia,
de um modo geral, ela está destruindo a própria credibilidade. A sua própria ou a credibilidade do país? Não, a sua própria e do país. Por que eu vejo com bons olhos a sociedade? Vamos por todos os segmentos nossos. A advocacia. A pandemia não fez surgir conflitos que não são equacionados entre as pessoas? O patrão teve que mandar embora, teve que ter um problema, teve que fechar, ele teve que romper contratos, ele teve que... Onde nós vamos resolver esses conflitos? Se não, através da advocacia. Então, eu vejo, inclusive, um manancial de pessoas que já estão procurando advocacia. Eu preciso de um advogado. Esse não dá para me tocar sozinho. A demanda vai ser muito grande. Agora, Rodolfo falou uma coisa importantíssima. Você não adianta, em qualquer segmento, você vai no médico, tem o bom médico, tem o médico mediano e tem o medíocre. Se você for no engenheiro, tem o engenheiro mediano, o bom engenheiro e o medíocre. Por que na advocacia seria diferente? Então, nós não vamos resolver o problema dos medíocres. Infelizmente, tornem-se eficientes. Deixa eu desenvolver aqui com você, Gonçalo. Olha se você, com a sua experiência de vida... Eu não sou menino, estou com 53 anos, eu também vivi muito, sou filho de advogado, sou sobrinho de promotor. O mundo jurídico sempre foi minha casa. A impressão que eu tenho é que a advocacia do começo do século passado era uma advocacia de classes mais abastadas. O jovem advogado, via de regra, é uma pessoa que tinha uma base financeira, ele não precisava da advocacia para comer, era mais algo que ele desenvolvia por aptidão, mas ele tinha ali uma atividade agrícola ou uma atividade que vinha da sua família que o estruturasse. Giovana, eu gostaria de enfrentar esse tema. Então jogo para você. Joga para mim. Então, mas deixa eu terminar o raciocínio. E ali, a Ordem dos Advogados também foi criada nesse espectro. E num espectro republicano, estabelecimento do Estado de Direito, todos aqueles conflitos, né, da nova República, do Estado Novo, dos processos ditatoriais, assume presidente, não assume presidente, depois ditadura militar e etc. Até que nós chegamos aí, pós anos 80, uma explosão da rede de ensino, uma popularização dos cursos de direito, e aí, mais agora recentemente, do ano 2000 para cá, essa realmente uma explosão como nunca antes vista na história desse país. E todo um grupo de pessoas vieram, todo esse grupo de pessoas, essas pessoas vieram para poder exercer uma profissão, às vezes sem a total dimensão da atividade profissional. Essa dificuldade que nós percebemos na advocacia hoje, quanto à sua rentabilidade, quanto à sua sobrevivência, essa advocacia de subsistência, não tem a ver um pouco com esse fluxo histórico, não? Lógico que tem, e explico com números. Eu vou fazer de uma forma muito resumida, até por causa do nosso precioso tempo aqui, mas hoje nós temos mais de 1.200.000 advogados. Aquele prédio da Avenida Goiás, nosso prédio histórico da Goiás com a Rua 1, que foi a primeira sede da Ordem. Ficou lindo falar disso, né? Ficou muito bem. Maravilhoso, que é o maior escritório compartilhado do Brasil, que tive a honra de inaugurar ao lado do presidente Lúcio Flávio, acho que foi a nossa primeira importante obra. Aquele prédio é datado de 1955. Em 1955, Rosenval e Giovanni, fazendo buscas históricas, nós tínhamos 495 advogados inscritos em Goiás. Hoje nós já entregamos a identidade profissional de 61.000. Se nós chegarmos à gênese da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, que é quase de 90 anos, nós estamos falando de um universo muito pequeno. E ali distava um lapso temporal muito pequeno do resquício da monarquia para a entrada da República. Então, ser advogado era quase que um título de nobreza. Era sinal de riqueza, de prosperidade e etc. E foi assim até as décadas de 60 e de 70, quando explodiu a advocacia e o mercado foi tomado por universidades, faculdades, academias e etc., que entregaram ao mercado. Hoje nós temos mais bacharéis de direito sem inscrição na ordem do que com inscrição na ordem.
esperando oportunidades para passar O que não é culpa exame. da OAB, né? O que não é culpa da OAB, é uma política de governo do Ministério da Educação. Apesar de termos tido ações enérgicas durante todo o tempo, e aqui eu cito o presidente da Comissão de Ensino Jurídico, o Dr. Marisvaldo Cortez, que tem feito um trabalho hercúleo nesse sentido. Então, como sobreviver no mercado desse? E aí nós entramos no momento de pandemia, pós-recesso forense, porque 95% da advocacia ela é eminentemente liberal, ela não está vinculada a concurso público, a Procuradoria de Estado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria dos municípios, ou são seletistas, 95% é profissional liberal. A gente entra em recesso forense em dezembro, novembro já há um arrefecimento das demandas, janeiro retorna, fevereiro carnaval, março pandemia, suspensão de todos os prazos por resolução do STF, retorna em final de junho, início de julho, ou seja, a advocacia... PJD e PJE jogando contra. Alvarás não sendo concedidos, o presidente Lúcio Flávio de novo se põe ao debate para que acha uma alternativa para que isso seja feito através de transferências bancárias. Então a advocacia está sofrendo há 8, 9 meses, sem clientes, sem a possibilidade de que seu processo tramite de forma regular, e nós somos um hiato na sociedade. Nós não conseguimos, nem querendo, nem com autorização para funcionamento, que os nossos processos tramitassem de forma regular. Aqueles que demandavam, por exemplo, de um auxílio da Justiça do Trabalho, que tiveram seus contratos rompidos, só as audiências de conciliação estão sendo realizadas. Então, ainda estamos voltando a colocar o carro nos trilhos. E aí a grande pressão é culpa da ordem, culpa dos dirigentes, culpa do presidente. Não é, nós estamos passando por um momento que é um verdadeiro hiato na história. E nós todos estamos sofrendo e ressentidos das dificuldades da economia, do mercado e do momento. E o advogado, às vezes, não consegue se ver como parte de um fenômeno histórico, né? Por exemplo, e aí é que eu vou entrar sobre a questão da participação da ordem. Em relação a esse advogado antes dos anos 50, essa ordem mais restrita, menor, um pouco mais elitista, né? Não a ordem, desculpa, uma advocacia menor, mais restrita, mais elitista, mas também com grande envolvimento nas discussões nacionais. Grande envolvimento nas discussões nacionais, aonde surge, então, o nosso o Estatuto do Advogado, e que também, mais à frente, em 88, nós temos uma Constituição que é reflexo dessa ordem que trabalhou dentro de um prisma da advocacia, que trabalhou também sobre as conquistas da advocacia para a restauração da democracia, da plena democracia brasileira, e enxerga na advocacia um baluarte de proteção ao Estado Democrático de Direito. E hoje, essa aí vai para o Rosenval, e hoje nós percebemos os advogados estranhando esse gasto, porque tem custo isso, esse gasto que a ordem tem, também não só de recursos financeiros para manter estruturas, conselhos e etc., mas também o gasto pessoal de participar da construção do Estado de Direito. É falta dessa visão histórica? É falta do advogado conseguir enxergar a si mesmo? Olha, que me desculpem, mas os bons advogados, eles reconhecem essa estrutura, essa qualificação da OAB. Porque, veja bem, estatisticamente falando, as últimas décadas, a OAB esteve frente a frente, lado a lado, com todas as coisas nacionais que foram discutidas no país. E esteve com muita competência. Se você vê estatisticamente falando, nunca que a OAB participou tanto. A OAB participava pontualmente de um elemento X ou Y. Hoje não, se você notar, a OAB esteve muito firme quando se discutiu direitos civis das minorias. A OAB está participando de uma qualificação da mulher, do empoderamento feminino, e discutindo nas vísceras da OAB a participação feminina. Se você notar,
todas as grandes e emblemáticas questões nacionais tiveram não só a participação da OAB, como uma participação efetiva, contribuindo com dossiês para melhorar o direito. Eu digo que nós temos que parar com um país umbilical. É o meu umbigo que interessa. Que, aliás, está péssimo o meu umbigo, que eu operei e tem que tirar meus pontos. Mas não pode ser um país umbilical e nem fulanizado. Porque eu não posso querer, como advogado, por pior que seja meu problema, resolver o meu problema. Ele tem que ser visto todo. Como médico, o jeito não pode ser umbilical. Nós temos que passar de um país umbilical, que é aquele país que discute o problema seu, que tem que ser resolvido, e se não vier eu tenho que achar um culpado, para um país que pensa no coletivo. E isso é uma coisa muito difícil para uma nação como a brasileira. Porque nós temos um egoísmo profissional, um egoísmo sindical, o jeito que for síndico de um prédio, que ele não quer deixar de ser síndico de prédio, mas é um problema sério no Brasil isso, a meu ver, né? E Giovanni Rosenval, eu poderia somar ao que foi dito, é que às vezes talvez a sociedade civil não esteja vendo a advocacia às ruas, fazendo movimentos e etc. Presidente, só mas que eu vou... porque nós ganhamos um protagonismo em todos os poderes e assento. Então a ordem participa de todas as discussões. Cito agora a reforma tributária, onde todos os juristas, representantes da ordem, do maior quilate, estão sentados à mesa discutindo reforma tributária. Então hoje não precisamos mais usar as ruas, a força, o reclamo, porque hoje nós estamos vivendo num Estado de direito, republicano, democrático, onde a ordem tem voz e vez. Nós podemos questionar, sim, os representantes que lá estão, mas a ordem não, porque a ordem está ocupando os seus espaços com mestria, sempre. Nós podemos reclamar da posição política de A e B, e devemos, se não concordamos, mas nunca o protagonismo da ordem, porque a ordem ela é maior do que o Rodolfo, ela é maior do que o Lúcio, ela é maior do que o Felipe Santa Cruz, e nós estamos servindo a ordem. Amanhã serão outros que ocuparão os espaços que nós deixaremos junto com os nossos legados, com a nossa história, com os nossos compromissos sociais e em prol da advocacia. Mas eu posso dizer de cátedra que nenhuma entidade é mais eficiente, mais comprometida com os interesses da sociedade civil e de forma abnegada do que a Ordem dos Advogados do Brasil. E o nosso partido é a Constituição. É isso que nos interessa ao fim e ao cabo. Então eu sou um otimista nato. Acho que a advocacia vai saber fazer do limão uma limonada, sair fortalecida, e de uma coisa eu posso ter certeza: unidos para seguir em frente. Se por um lado nós tínhamos poucos na década de 50 que garantia um Estado econômico mais proeminente para esses advogados que exerciam a sua profissão, por outros, hoje nós somos um exército combativo, que nada pode nos parar se tivermos coesos para seguir em frente. Esse tem sido o meu mantra, Rosenval: unidos para seguir em frente com todos os avanços que o presidente Lúcio Flávio trouxe, com todas as conquistas que o presidente Lúcio Flávio entregou à advocacia, claro, ladeados pelas entregas do Rafael na ESA, por nós na CASAG, através do Davi, da Valéria, do Nadim, do Carlos Eduardo Ramos Jubé e toda a diretoria adjunta. Há um exército do bem trabalhando sempre em prol da advocacia. Não duvidem disso. Às vezes os resultados não são aqueles esperados, como diria o Rosenval, para a tua necessidade, para o teu umbigo, mas pode ter certeza que no viés da coletividade a gente busca sempre acertar. E nesse seguir em frente, eu queria algumas sugestões, talvez até um pouco de futurologia. Mas no nosso próximo bloco, você permanece conosco, você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso, nós estamos aqui agora no nosso terceiro e último bloco, vamos fazer um pinga-fogo, ok, Rosenval? O presidente da CASAC, doutor Rodolfo Otávio Mota, ele nos trouxe, no fechamento do último bloco, uma perspectiva bem otimista para a advocacia e para a economia, alinhado com a sua visão também otimista. Quero trazer dois pensamentos. Um do professor da FGV, Nelson Barbosa, que foi ministro do Planejamento e ministro também da Fazenda. Na percepção dele, o mercado não retoma sozinho. Precisa ter alternativas que venham do governo, que precisam vir da sociedade. O mercado por si só não vai ter essa mola propulsora. Já o Armínio Fraga, um liberalista, né, que dispensa apresentações, ele já acha que não. Ele já acha que o Estado está fazendo o que pode para manter e o resto é a sociedade. Ela tem que... É que nem aquele motor de carro que ele tem que funcionar por si só. Como sugestões agora para a gente retomar a economia, qual a percepção que você tem? Olha, primeiro que, evidentemente... que Armínio Fraga ou Nelson Barbosa? Armínio Fraga. Assim, evidentemente que as coisas não é tão rasas assim, mas não dá para aprofundar. Mas todas as pessoas que eu conheço, em todos os segmentos, seja ele qual for, que ficaram ao longo das suas carreiras, das suas atividades profissionais, esperando um maná do governo, não deram certo. E todos aqueles que ignoraram os pessimistas, ignoraram o governo, eles foram para frente. Então, se eu puder dar um conselho, a primeira coisa, ignora o governo, porque não importa o que o governo fizer. Se você fizer para você, se você se especializar, você estudar, você acordar de madrugada, 5 horas da manhã, como eu faço, e só parar às 10 horas da noite, inevitavelmente você chegará a algum lugar. Agora que você, não, eu estou esperando, o governo vai fazer o quê? Então, eu digo o seguinte... Esse o Brasil que você acha que vai vencer? Não é o Brasil que vai vencer, é o Brasil que venceu. Nós esquecemos onde nós estávamos e onde nós chegamos. Gente, olha o passado. Você, para ir para Rio Verde, antigamente, você demorava, saía às 6 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite aqui em Goiânia. Hoje eu pego o carro aqui, com 2 horas estou em Rio Verde. Nós temos uma malha, uma estrutura de país que não foi destruído, não. A pandemia não destruiu como a guerra destruiu usina elétrica, destruiu rodovias, destruiu ferrovias, destruiu a indústria, destruiu a alimentação no campo e se recuperou. Nós vamos nos recuperar. E vai recuperar muito mais rápido do que esses acontecimentos que eu pensei, por mais doloroso que seja. Perdemos 100 mil brasileiros. Eu lamento e eu perdi uma tia minha, eu choro, mas não é a estrutura do país, a infraestrutura está intacta. Então, Rodolfo, baseado nessa percepção positiva, vitoriosa, triunfalista jamais, porque tem que ter luta, né? Muita. Que o Rosenval está trazendo para nós, qual é o tipo do advogado que vai conseguir pegar e subir, aproveitar o momento histórico? O advogado que esqueça a natureza de formação curricular, aquele advogado beligerante do Poder Judiciário. Nós vamos precisar de novas competências, nós vamos precisar do advogado mediador, do advogado conciliador, do advogado consultivo, do advogado que milite e exerça com plenitude a advocacia fora dos cancelos do judiciário. O advogado agora vai ser um protagonista, um interlocutor importantíssimo da sociedade. O advogado ele vai ter que se portar entre o Estado e o empreendedor, ele vai ter que se portar entre o trabalhador e o empresário, para que a gente também evite uma sobrecarga desnecessária do Poder Judiciário que vai trazer mais morosidade, mais ausência de prestação jurisdicional e mais caos. Nós vamos precisar daquele advogado sagaz, leve. Está na hora de nós soltarmos os sacos de areia do balão para que o balão possa subir. Então eu tenho que diminuir despesas, custos para que eu potencialize os meus resultados. Esse é meu conselho. Utilizem as estruturas compartilhadas da Caixa. Uma estrutura que é do sistema OAB, que está aí para que você possa exercer através dos seus créditos de anuidade de forma gratuita, ou não quer utilizar ou não pode,
use uma outra estrutura compartilhada, mas sem custo fixo, sem despesa. Até porque quando você o faz, Giovanni, você não precisa aviltar seus honorários, você não precisa fazer captação ilegal, até porque você não tem uma necessidade premente de pagar uma conta que já está vencida. Então nós vamos precisar reinventar a forma também de advogar. E nós vamos ter demandas e demandas, já a teoria da imprevisibilidade, a discussão dos contratos, o reequilíbrio econômico-financeiro, mas que bom será se conseguirmos fazer isso na mediação, na conciliação, sem abarrotar os cancelos do judiciário, através de um bom diálogo. Isso vai otimizar os ganhos do advogado, isso vai trazer uma rentabilização, uma mitigação de custo para as partes envolvidas, que eu não vou ter custas judiciais, eu não vou ter que ter perito judicial, eu não vou ter delonga e eu vou ter dinâmica para que a gente volte aos trilhos, a economia pujante num curto espaço de tempo. E me fio absolutamente a tudo que o Rosenval disse. Se nós lembrarmos uma história recente, onde os brasileiros largavam aqui aos milhares no nosso país para trabalhar com subtrabalhos na América, na Europa, em outros lugares, num determinado tempo o brasileiro começou a entender que se ele tivesse a mesma disciplina, a mesma dedicação, o mesmo dinamismo, aliado a uma boa formação, ele conseguiria ter bons ganhos ou melhores do que os lá de fora, tendo o seu dinheiro dentro da sua pátria, ao lado da sua família, e o momento é esse, de dedicação, de se reinventar, de se capacitar e estar preparado para ser esse importante interlocutor. Então vejo a advocacia como uma oportunidade ímpar de se reinventar, sairmos dos cancelos do judiciário, sairmos daquela formação ordinária, e aqui eu digo ordinária de comum e não de ordinária de defeituosa, de desequilibrada, mas é aquela formação regular que nós vivemos, onde a lide e a contenda foram nos ensinadas do primeiro ao último período. Acho que agora não, acho que agora a palavra é diálogo, é conversa, é utilizarmos o network, o relacionamento com os nossos colegas advogados para resolvermos contenda. Por isso que o mantra é a advocacia unida para seguir em frente. Se eu tenho de um lado Giovanni Bueno, que representa uma categoria importante, se eu tenho de outro o Rodolfo, ou o Rafael, ou o próprio Lúcio, por que não resolvermos isso sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário em uma semana, 10 dias, 15 dias, otimizando resultados, Rosenval? Você veja, Rodolfo, com coisas práticas você pode dizer, por exemplo, o que é o bom advogado hoje. Eu acho que o mundo caminha para um princípio ético inabalável. Isso, tem que esquecer essa falácia que o sujeito tem o pulo do gato, que ele é capaz de comprar juiz, que o judiciário não funciona. Não, isso não é regra. Isso é exceção e cada vez maior. Por exemplo, eu conheço advogados que fazem isso que eu vou dizer para você. Vai lá a pessoa para divorciar, para separar, quer acabar com ele. Tem aquele advogado que a antiga, eu não preconizo, diz, não, vamos para o pau mesmo, nós vamos tirar tudo que você pode da sua mulher, tirar tudo. E tem um advogado que fala, deixa eu descobrir se esse casal é conciliável. Deixa eu ligar para o outro advogado. Quem sabe esse pessoal está só num arrobo do coronavírus aqui. Aí ele consegue evitar, que não faça essa demanda, não. A não solução é uma grande solução. Eu acho que os bons advogados, eles estão cada vez mais estudando psicologia. Rosenval, a sua coragem, ela ensina pra gente. Porque eu estava querendo fazer essa pergunta, mas eu achei ela brega. Mas você trouxe ela numa grandeza enorme. Chegado o momento do advogado, estamos juntos? Ué, você veja bem, o advogado bom é aquele que olha o lado humano do seu cliente e não o seu lado. Não, eu vou, você demanda aqui, vai me dar um rendimento. Na ponta ele ganha, entende? Eu acho que o lado humano do advogado, aquele lado que ele fala, não toca isso aqui, não vai dar certo, não é bom para você, esquece. Eu tenho aconselhado muito a juventude que tem nos procurado, que troca ideias, ex-alunos principalmente, né? E eu tenho dito para eles, doutor, o que a gente faz uma hora dessa? Os caras não têm dinheiro para pagar. Eu falei, não abandona teu cliente.
Não abandona teu Aliás, cliente. você não pode fazer isso. Não abandona teu cliente. Não é isso. Primeiro porque você não vai achar fácil outros clientes aí na praça para te pagar. Porque realmente o momento ele pegou todo mundo. Ele desprestigiou todo mundo. Mas não abandona teu cliente. Por isso que eu te perguntei se tinha chegado o momento do advogado. Tamo junto. Olha, tamo junto, vamos enfrentar. Giovanni, eu trago aqui boas novas, tá? Assim, aliado a esse momento que a gente vive, que eu acho que seria a advocacia moderna, e a gente vai virtualizar a caixa de assistência para que ela chegue em qualquer rincão do mundo, onde tenha um advogado inscrito, a caixa vai estar lá. Tanto Quântica quanto livraria, plano de saúde, plano odontológico, escritório virtual, com informativos jurisprudenciais, a gente vai dar as ferramentas para que o advogado exerça com mestria seu mistério. Por que disso? Porque o advogado ele também vai ser demandado para negócios que não existiam antes. Essa virtualização do mundo, o e-commerce, como explodiu, tem coisas que não voltarão mais. O hábito, explodiu o hábito de consumo no mercado eletrônico. Então, no mercado virtual, nos sites, Mercado Livre vende como nunca. Hoje você compra medicamentos, mesa posta, você compra absolutamente tudo no e-commerce. E o advogado ele vai precisar tratar de fusão, de cisão, de grandes negócios, de conglomerados, de pequenos negócios, de sites, para vendas do mais simples ao mais sofisticado. Então, oportunidades de negócio virão. E é por isso que eu sou otimista, advogado. Aguardem os novos produtos, serviços da Caixa, da Ordem, que nós nunca deixaremos de estar ao teu lado e unidos para seguir em frente. Gratidão, Giovanni, gratidão, Roseval. Presidente, eu tenho 15 anos que eu estou no ar, 3 anos com o programa Controverso, e é sempre assim, quando vai ficando maravilhoso, acabou. E aí eu queria convidar, Roseval, que você fizesse aí as considerações finais. Eu acho que trouxemos uma mensagem muito positiva nesse momento, mas eu queria que você estivesse aí elaborando e te agradeço muito a sua presença aqui conosco. Eu digo o seguinte, eu tenho pavor dessa história do novo normal, porque novo eu não sou mais, normal eu nunca fui, então esse novo normal não me apetece de forma alguma. Mas eu quero dizer o seguinte, não espere nada fantasioso na sua vida. Faça o que você tem feito, e eu quero dizer o seguinte, o mundo clama por um diálogo. Se tiver alguma coisa faltando no Brasil, não é vacina, não é isso, aquilo é diálogo. E o diálogo é o que nós fizemos. O diálogo leva a coisas extremamente qualificadas. O que eu vejo hoje na advocacia é um diálogo muito produtivo em prol dos advogados. Fico feliz de conhecer pessoas como o Dr. Rodolfo e todos os seus colegas, são muitos, não lembro o nome de todos eles, o Serra, que eu sempre gosto muito dele, não é? Então, diálogo. Diálogo é a solução. Não é essa dualidade que nós estamos fazendo no Brasil, não. Isso não vai levar ninguém para frente. Óbvio, né? escada. Doutor Rodolfo Otávio Mota, meu irmão, meu amigo, prazer ter você aqui comigo. Esse Covid, ele me roubou um plano que eu tinha para entrevistá-lo, que era dentro do prédio da CASAG, podemos apresentar, mas terminou esse momento de reserva. Inclusive, eu quero dizer ao nosso telespectador, todos nós aqui estamos devidamente paramentados, tiramos nossas máscaras somente para gravação, estamos distante, com o álcool gel, a equipe nossa aqui também toda restrita, porque nós estamos nos guardando, guarde-se também. Mas quando passar isso tudo, eu quero gravar com você lá na CASAG para a gente poder apresentar aí para a advocacia. E quero te agradecer muito sua presença. Eu é quem agradeço. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui nesse importante veículo de comunicação que leva tanta informação. E convido a todos os advogados num momento ou outro, a conhecer esse novo conceito, que é o Centro de Excelência, uma estrutura administrativa onde o advogado coexiste com a administração, onde tudo que é construído não é para servir à diretoria, mas é para servir a você, advogado, que é a nossa função primordial, cuidar de você e da sua família. Gratidão, tempos melhores virão, aguardem, eu sou um otimista nato, e se não vier,
pode ter certeza que nós faremos chegar os bons tempos para a advocacia, desde que unidos. E você permanece conosco até o nosso próximo programa. Você está no lugar certo. E você permanece conosco, você está no lugar certo.